Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso programa Caminhando no Livro dos Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 12, Motivos para buscar ao Senhor. Fique conosco. O Salmo de número 12 possui um título, Ao Mestre de Canto para Instrumentos de 8 Cordas, Salmo de Davi. Esse título refere-se ou a algum tipo de instrumento ou à melodia. Nós não temos certeza exatamente do que ele se refira. Talvez o período de Saul, porque Saul, juntamente com vários vizinhos, vários povos vizinhos, perseguia inocentes como Davi. Davi está, sem dúvida alguma, fugindo dos seus inimigos, observando a maldade dos ímpios, o crescimento deles num momento muito difícil. E ele ensina para nós o que nós podemos fazer, quais os motivos que nós temos para buscar ao Senhor em meio a tanta maldade, tanta corrupção, tanta tristeza e angústia desse mundo. Então a primeira lição que o texto dá para nós é que o primeiro motivo para buscar ao Senhor é que o Senhor é o nosso socorro. Os dois primeiros versos. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Olha só, o pedido de socorro. Socorre-me, Senhor. Yahvé, o Deus fiel, Deus do pacto, me socorre. A palavra socorro aqui é um grito constante, como se ele estivesse num afogamento e ele pedindo por socorro o tempo todo. Mas é curioso que a expressão usada aqui é a mesma de onde vem a expressão Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, como está lá no Salmo 118, e como cantaram para Jesus, as crianças cantam na entrada triunfal. É um clamor por salvação, por socorro da parte de Deus. E ele dá os motivos, socorro, Senhor, por quê? Já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, eles falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido, a hipocrisia, a maldade no coração das pessoas. Me socorre, Senhor. O primeiro motivo que eu e você temos para buscar ao Senhor é que Deus é o nosso socorro. Nós podemos confiar nesse socorro bem presente que é o Senhor. Um segundo motivo, versos 3 e 4. O Senhor é a justiça. O Senhor é justiça. Olha só. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Vejam a arrogância dessas pessoas às quais Davi se refere. Quem é Senhor sobre a minha vida? Eu faço o que eu bem quiser da minha vida. E Davi vai dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da justiça. Corte essas pessoas, uma referência àqueles que eram infiéis à aliança de Deus e que deveriam ser cortados. Nós podemos lembrar de dois textos aqui, de Gênesis 15, naquele cerimonial de aliança, onde aquele que descumprir a aliança seria partido ao meio, e o mesmo é referido lá em Gênesis 17, aquele que não fosse circuncidado seria eliminado do povo de Deus. E é esse o pedido de Davi. Senhor, seja justo com esses impiedosos, com esses arrogantes, com esses que acham que ninguém tem a ver com a vida deles. Mas Deus não é somente socorro e justiça, como o Senhor é também salvação. Os versos 5 e 6 mostram a salvação do Senhor. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Olha só, eu porei a salvo aquele que deseja por salvação. Eu vou me levantar e cuidar daquele que é necessitado, daquele que realmente está suspirando, desejando por salvação.
Nós aprendemos aqui uma lição preciosa demais. Lembram que no primeiro verso ele usa Hosana, agora neste verso ele vai usar a expressão de onde vem o nome de Josué no hebraico e grego Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é aquele que vem para nos salvar. E aqui ele vai dizer que essa salvação é para aquele que reconhece que precisa de salvação. Aquele que necessita de salvação encontrará a salvação do Senhor. É a mesma lição que Jesus dá nas bem-aventuranças. A primeira das bem-aventuranças: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem que nada possuem, que não têm mérito algum e que são totalmente carentes de Deus. Os carentes receberão salvação, receberão o reino de Deus. Só Deus, só Cristo pode ser o nosso Salvador. E essa salvação vem por meio da palavra do Senhor. Verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Palavras puras, depuradas 7 vezes, sem mistura alguma, totalmente pura, é a referência da palavra de Deus como aquela que traz vida, salvação, palavra que podemos confiar. O Senhor, então, é socorro, é justiça e é salvação. Mas a última lição que o salmista nos dá agora, nos últimos 2 versos, 7 e 8, é que o Senhor é a nossa proteção. Olha só: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Olha só, aumentam os perversos, o número deles aumenta a cada dia. Último verso: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens. A mesma referência do primeiro verso: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Ele volta para esse mesmo tema: o crescimento da maldade, da corrupção, das pessoas enganosas. No entanto, o clamor dele é por proteção e reconhece que Deus é quem pode guardar de todo mal. Olha só, a palavra aqui usada no finalzinho: quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, as desgraças. Vileza é uma palavra aqui usada para desgraça. A desgraça é exaltada entre os homens, a desgraça cresce entre a humanidade, e nós, filhos de Deus, estamos inseridos em tudo isso, e por isso ele reconhece e pede no verso 7: sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Deus protege, Deus guarda dessa geração tão cruel, tão corrupta, tão maldosa, cheia de desgraças, e Deus derrama graça sobre aquele que busca no Senhor socorro, justiça, salvação e proteção. Que Deus assim abençoe a sua vida em Cristo, porque Cristo é o nosso Salvador. Em Cristo, nas palavras de Cristo, nós temos esperança, temos vida, temos graça, e não a desgraça deste mundo, não a desgraça dos ímpios, dos bajuladores, dos hipócritas. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Deus assim abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.